Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E profetizamos novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja a nossa família. E declaramos, ó Deus, teu favor está sobre nós. Apresentamos nossos pedidos de oração a Ti e te pedimos um avanço sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça e que o Senhor esteja na nossa frente, Senhor, e também na frente da nossa casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estamos no propósito de novos começos, novas portas e muita saúde. E hoje nós estamos orando, já oramos na oração da manhã, estamos orando na oração da noite, por avanço sobrenatural. Inclusive você que está aqui pela primeira vez na oração, pega um papel e acompanha conosco dia a dia cada oração. Estamos orando por avanço sobrenatural. Então escreve aí, avanço sobrenatural, que nós estaremos orando mais uma vez por avanço na tua vida. Tudo aquilo que está demorando, que avance. Tudo aquilo que está devagar, que avance. E nós sabemos, nós fazemos a nossa parte, mas tem coisas que se não tiver o toque de Deus, não vai ter velocidade. Precisamos do favor de Deus. Amém? Você reconhece isso? Então declare, eu preciso do favor de Deus. Escreve aqui nos comentários, eu preciso do favor de Deus. Quero pedir para você também, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e participe das nossas orações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que colocou essa oração no teu caminho. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que seus dons irão florescer. A Bíblia nos diz, em Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando o Espírito Santo ele conduz a tua vida, o Espírito Santo irá conduzir você a lugares aonde seus dons irão florescer. Há lugares que você permanece por 1 ano, por 2, por 3 ou até mais, mas não floresce. Tudo que você faz ali é pequeno, tudo que você faz ali não avança, tudo que você lança como semente, você não vê o fruto daquilo. Isso é sinal de que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você estar limitando o poder de Deus, ou você não está no lugar certo que o Espírito Santo quer para você. E sabe como que nós limitamos o poder do Espírito Santo? É quando não buscamos a sua presença. Aí não adianta você estar no lugar dirigido por Deus, mas se você está vazio de Deus. Então essas 2 coisas é muito importante. Tanto você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, quanto você está também tendo comunhão com o Espírito Santo. Por isso, diga assim comigo, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Declare isso, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Dê bem-vindo ao Espírito Santo na sua casa, mesmo que você não esteja em casa ainda, dê bem-vindo ao Espírito Santo no seu caminho, na sua vida. A segunda coisa é que o Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário por aqueles para os quais você foi chamado. Tem coisas que, se não tiver o amor de Deus derramado em nosso coração, nós não vamos conseguir tratar bem as pessoas. Sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira: tem pessoas que, durante a minha caminhada com Cristo, quase me escorraçaram da igreja. Sabe, eu tive problemas com pessoas dentro da igreja. Pessoas que foram ingratas, pessoas que depois de eu ter ajudado, acabaram nos machucando, falando em verdades, mentiras. Durante a minha caminhada com Cristo,
pessoas me ignoraram, pessoas agiram de má fé, em dados momentos alguns tentaram me derrubar. Eu tinha motivos para não frequentar uma igreja. No entanto, eu entendo que a missão de todos nós cruza pela igreja. Esse é o entendimento que eu tenho. E por mais que algumas pessoas tenham me machucado, há muitas que foram bênção na minha vida e que inclusive foram cura também na minha vida. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você aprende a amar até aqueles que são difíceis de amar. E é por ser dirigido pelo Espírito Santo que eu continuo amando a igreja, que eu continuo frequentando a igreja. É um dos maiores prazeres da minha vida poder servir na igreja. Todo domingo eu me organizo para estar na igreja. Todo domingo eu me preparo para estar na igreja. Eu acordo cedo e estou pronto, sabe, a servir a Deus, a estar com os meus irmãos. E é uma das alegrias da minha vida. É uma das alegrias da minha vida. É por isso que eu digo para você que se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai aprender a amar até aquilo que é pouco amável. Você vai aprender a amar os que são difíceis, os que são difíceis, os que são contrários, os que são problemáticos, os que você, sabe, por mais que fizer algo por eles, eles não vão ser gratos a você. Mas o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos ajudar a amar essas pessoas, vai nos ajudar a ter um olhar diferente para essas pessoas. A Bíblia nos diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por causa do amor de Deus que eu não consigo odiar ninguém. É por causa do amor de Deus dentro do meu coração que foi derramado pelo Espírito Santo que eu não consigo ter ódio de quem me prejudicou. Eu não consigo ter ódio, de ter raiva, sabe? Ou de ser uma pessoa ignorante, tratar mal aquela pessoa que fez o mal para mim. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você perdoa as pessoas, você ama elas. E se elas pedirem ajuda, você vai realmente ajudá-las. Você sabe que a minha filha foi mal em 2 notas do colégio e na hora do almoço ontem eu tive uma conversa séria com ela, que ela precisava estudar mais, e ela ficou o dia inteiro, sabe, chateada comigo e não falava muito comigo. E como eu estava certo, né, e havia falado para ela que eu amava ela, apesar das notas vermelhas e que ela precisava melhorar, ela, antes de dormir ontem, e ela veio e se aproximou de mim, me abraçou e disse: pai, me desculpa, eu te amo, pai. Eu disse: o pai também te ama, filho, o pai não falou pro teu mal, você vai ter que se dedicar mais, é só isso, vai ter que se dedicar mais, porque se está ficando difícil o colégio, você vai ter que estudar. Ou seja, eu acredito que da mesma forma que eu sou com os meus filhos, certo? Que a gente tem aquela capacidade de perdoar mesmo eles errando. Deus, quando derrama o seu coração, seu amor em nossa vida, a gente também consegue perdoar as pessoas. Porque é o amor de Deus, é o amor do Pai derramado dentro de nós, que vai fazer você olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Eu sei que isso é totalmente diferente do que as pessoas vivem aí fora. O que eu estou falando para vocês é uma coisa diferente, porque hoje as pessoas estão muito inflexíveis, sabe? Qualquer coisa que façam para ela na igreja, ela já está indo embora da igreja, e você vê, inclusive, quando acontece algum tipo de escândalo na igreja, você vê nos comentários as pessoas: por isso que eu não frequento a igreja, por isso que eu não vou na igreja, e não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas que dizem isso não estão sendo dirigidas por Deus. Porque você, olha só, você tem problemas no trabalho
e não larga o emprego. Você tem problemas no meio dos amigos e não para de se relacionar com as pessoas. Você tem problemas familiares e você, sabe, não desiste da tua família. Agora, acontece uma vírgula dentro da igreja e já é, assim, o fim do mundo para aquela pessoa. Na verdade, ela quer só uma justificativa para justificar, sabe, a sua ausência da presença de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem igreja perfeita aqui nessa terra, porque a igreja são pessoas. A igreja não é só uma instituição, a igreja são pessoas. É muito maior do que uma instituição. E dentro dessa igreja, de qualquer igreja, vai haver desafetos, vai haver problemas, vai haver gente que não vai gostar de você, vai haver gente que vai estar ali só para lhe perturbar, exatamente para lhe perturbar. Tem pessoas ruins, tem pessoas que não deixaram Cristo entrar na vida delas. Agora, se você disser para mim, então a igreja é ruim, não. A igreja é maravilhosa, porque a visão dentro da igreja é uma visão sadia. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle de uma igreja é uma bênção, mas mesmo assim vai haver problemas. Sabe por quê? Porque quem está na frente são homens limitados, homens que ainda carregam hábitos que precisam ser mudados. Então eu acredito que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, sabe, ela vai conseguir suportar algumas coisas e ela vai amar aquilo que faz parte da missão e do propósito dela, mesmo que sejam pessoas pouco amáveis. E claro, a gente fala das coisas negativas, mas esses dias eu fiquei muito feliz. Eu vi meu filho na câmera, ajudando nas câmeras da igreja, que é um trabalho voluntário dentro da igreja, que qualquer pessoa pode fazer. Ele estava ali nas câmeras, ajudando. Minha filha estava na dança, dançando na igreja, né? E eu estava servindo, a minha esposa também estava servindo. Então, eu posso dizer para você que, apesar das dificuldades que existem em todos os lugares, nós precisamos amar as pessoas e precisamos demonstrar o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz você amar as pessoas. E daí você diz assim, puxa, profeta, mas essa igreja não foi você que começou e a sua esposa, por que você não resolve todos os problemas? A gente até tenta. Resolve hoje, surge outros amanhã. Porque a Bíblia fala que a igreja é muito parecida com a Arca de Noé, sabe? Nós podemos usar até a Arca de Noé como uma tipificação da igreja, porque ali dentro da arca, né, as pessoas, a família que estava ali tinha que conviver com todo tipo de animal que estava lá, todo tipo de animal. Dentro da igreja tem pessoas, mas essas pessoas, sabe, quando elas ficam muito tempo junto, essas pessoas começam a ter desafetos, essas pessoas começam a ter discordâncias, mas faz parte. A família de Noé estava lá há vários dias. Eu fico pensando, né? Todo dia tinha que limpar, às vezes, a sujeira de um animal, tinha que dar alimento para os animais, e não era uma coisa fácil, mas a família de Noé estava ali. Bom, nós somos como a família de Noé dentro da arca. Cada um tem que, sabe, tem que muitas vezes carregar o fardo do outro, tem que ajudar um ao outro, certo? Porque o inimigo, ele tenta dividir a igreja. O inimigo, ele tenta separar a igreja. O inimigo, ele tenta, sabe, fazer com que você se aborreça com as pequenas coisas que acontecem e fazer você, sabe, imaginar uma coisa grande e aumentar, sabe, o nível das coisas. E, na verdade, não é esse o caminho. Não é por aí que as coisas funcionam. Nós precisamos ter um entendimento diferente, certo? Que precisamos tolerar e, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir perdoar, amar as pessoas, ajudá-las,
limpar a sujeira também, que muitas vezes acontece quando um tem um desafeto com o outro e ambos têm problemas, certo? E eu digo para você, a igreja pertence a Deus, ela não pertence a um homem. E Deus sabe que a igreja é um grande hospital, que as pessoas precisam de ajuda. Então, não caia nessa conversa, por isso que eu não vou nas igrejas, porque... Não, toda igreja tem problema. Toda igreja, todo lugar tem problema. Mas nós precisamos ser abençoados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, para que possamos, vencer as dificuldades que existem naquele lugar. E isso funciona não só na igreja, funciona no trabalho, certo? Funciona numa sociedade, funciona no meio da família, porque não me diga que dentro da família é as mil maravilhas, porque eu sei que não é. Sempre tem um desacordo, sempre tem um desafeto, sempre tem uma inveja, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, certo? Então nós precisamos do Espírito Santo derramando o seu amor em nossos corações para que a gente consiga lidar bem com as situações adversas que acontecem em qualquer meio. Igreja, trabalho, família, amigos, em qualquer lado da vida. Amém? E entendendo isso, sendo dirigido por Deus, a gente consegue superar as adversidades e permanecer firme no caminho. A guerra espiritual é para que você saia de um lugar que o Espírito Santo lhe colocou. Existe uma guerra espiritual, para tirar você do lugar que Deus te colocou, aonde Deus te plantou. E é importante você permanecer aonde Deus te plantou, porque é ali que você vai frutificar. É ali que você vai fazer a diferença. É por isso que não saia de uma direção de Deus sem consultar a Deus. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Antes disso, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Compartilha essa oração com 7 pessoas, amém? Se puder compartilhar com 10, compartilha com 10. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Vamos compartilhar essa oração. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. A generosidade devolve. Lembra que eu estou sempre falando, a generosidade devolve. Então vamos lá, nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Eu quero dar o testemunho da Núbia. Ela escreveu assim: paz do Senhor, profeta. Eu estou aqui para testemunhar sobre uma bênção que Deus me concedeu no dia de hoje. Eu sou muito grata primeiramente a Deus e também muito grata ao Senhor, pois hoje na oração da manhã, quando o Senhor falava sobre um homem com problema urinário, com problema nos rins, eu estava descendo as escadas para ir trabalhar, escutando a oração e determinei a cura do meu esposo, que estava com pedras nos rins. E hoje, no horário do almoço, ele expeliu as pedras, graças a Deus. Oh, glória a Deus! Olha o poder da oração, a esposa que ora pelo marido, né? Que coisa maravilhosa. Gente, já parou para pensar quantos milagres têm acontecido aqui na oração? Quanta coisa boa, quanta coisa linda tem acontecido aqui. A Deus a glória, a Deus o louvor. Você que ainda não escreveu o seu pedido de oração, a palavra de hoje é avanço sobrenatural, tá? Avanço sobrenatural. Cada dia nós estamos liberando uma palavra sobre o dia e hoje a palavra é avanço sobrenatural. Estamos orando por isso, avanço sobrenatural. Deixa eu declarar o Salmo de número 91, certo? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. E se você ainda não conhece nossos livros, por gentileza, vá no meu site www.profetavinicius7.com.br e eu quero realmente que você conheça nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa. Amém? Crendo que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Quero também agradecer a cada um dos meus parceiros que tem nos ajudado na televisão. Nós não recebemos nenhuma ajuda da igreja, certo? Não tem o salário da igreja. Tudo que entra de ofertas e dízimo na igreja é da igreja. Não toco em nada, certo? Eu tenho meus rendimentos e com os meus rendimentos eu pago 70%, 75% da TV e o restante é pago pelos meus parceiros. E eu quero aqui, eu tenho sempre dito, mas eu também tenho orado e abençoado a vida de cada parceiro meu. Muito obrigado, porque você está nos ajudando a alcançar vidas. A gente sabe que muita gente é alcançada aqui por meio das redes sociais, por meio do YouTube. O YouTube é uma grande bênção, que Deus abençoe o YouTube. Mas tem muita gente que não tem rede social. Tem muita gente que mora no interior, às vezes não pega bem a internet. E através dos programas de televisão, essas pessoas estão sendo alcançadas, estão conhecendo Jesus, estão sendo curadas, estão recebendo direções de Deus. Você sabe que a vida da gente, isso é uma coisa importante a gente entender e compreender. A vida da gente, uma palavra pode mudar a vida da gente. E vivemos num mundo onde existe tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, gente. Por isso, eu quero dizer aos meus parceiros, muito obrigado pela vida de vocês. Vocês compreenderam o que é a vida. Porque a vida não é só você receber a vida, é você devolver também. Certo? Eu sou mais abençoado quando eu semeio. Eu sou mais abençoado quando eu semeio, quando eu devolvo. E Deus abençoa a gente ricamente, poderosamente. Acredite nisso, acredite nisso. Amém? Eu estou de domingo a domingo na Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Estou indo até quando Deus me mandar. Até quando Deus me mandar, eu mantenho a TV. Estou me esforçando, estamos sempre nos esforçando e sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem provido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, meus parceiros aí que me acompanham, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E eu quero pedir a Ti, Pai, aceleração sobrenatural agora. Sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, que o Senhor abençoe poderosamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoar, que cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, seja tocada, Senhor, poderosamente, abundantemente pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que haja avanço sobrenatural no casamento, avanço nos negócios, nos processos, nos orçamentos, avanço nas licitações. Toda pessoa, Pai, que está pedindo o milagre do Senhor, que o Senhor abençoe seus negócios, seus projetos, sua vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga favor sobre a vida dessa pessoa, céus abertos sobre ela, céus abertos sobre sua casa, e que o Senhor a faça prosperar em seu caminho.
Também oro pela salvação de todos da sua casa, para que todos conheçam a Jesus, para que todos recebam o toque de Jesus Cristo, recebam a graça de Jesus Cristo. Coloque a tua mão, Pai, sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. Eu oro para que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um romper, haja um liberar, que a vida de Deus manifeste, que o toque de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Pai, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida deles e que eles sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que grandes milagres aconteçam, grandes liberações aconteçam, que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, avançar, conquistar e que todo sonho de Deus se cumpra na vida dela, todo projeto de Deus se cumpra na vida dela e que todo espírito de inveja contra ela, Pai, toda a contrariedade do inferno, toda obra maligna contra ela não prospere. Eu oro para que nenhuma palavra de maldição, palavra de morte, palavra de destruição tenha poder sobre ela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, ela está sendo abençoada, sua casa está sendo abençoada e nada impedirá o agir de Deus nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você toma posse dessa oração, dessa palavra profética, então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, amém? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora, que Deus te abençoe e lembre-se disso, nós cremos que Deus está trabalhando, novos começos, novas portas e muita saúde na tua vida, você crê? Então diga aí, eu creio, em nome de Jesus, ser curado, ser abençoado. Deus te abençoe, até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço.